Olá, o Câmara Entrevista recebe hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o prefeito de Jaú, Rafael Agostini, para prestar esclarecimentos sobre todas as obras que estão sendo feitas aí na área pública, na área do Executivo, e para falar, obviamente, também sobre um assunto que está fervendo aqui em Jaú, que é a dengue. Prefeito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço, Tânia, agradeço a oportunidade que a TV Câmara nos dá de estar fazendo os esclarecimentos, prestando contas. E agradeço a todos pela atenção. Muito bem, então. Essa é a nossa primeira entrevista de 2014, né? Em 2013 nós fizemos a última entrevista já falamos sobre algumas obras que foram entregues nessa administração, mas tem muita coisa vindo por aí ainda, a gente vai saber de tudo hoje aqui. Prefeito, vamos começar então com esse assunto desagradável que é a dengue. Quase 1000 casos registrados aqui em Jaú desde janeiro. Na sua opinião, o que está acontecendo? O senhor que governa, que tem todos os seus contatos, tem todos os canais aí ligados à Secretaria da Saúde, quais as informações que o senhor tem para trazer aqui para a gente nessa entrevista? Bom, primeiramente é preciso dizer que é um problema que está aí, nós não estamos nos escondendo, nós estamos enfrentando o problema, nós estamos trabalhando para melhorar essa situação. É preciso que todo mundo saiba que existe um trabalho permanente da vigilância epidemiológica e das zoonoses que é feito, que é o trabalho de eliminação de criadouros, o trabalho de controle de vetores, e esse trabalho vinha sendo feito desde novembro do ano passado, bairro por bairro. Acontece que é um trabalho que vinha sendo feito daquela forma rotineira que sempre era feito, inclusive a mesma equipe que fazia esse trabalho nas administrações anteriores. Foram pouquíssimas pessoas que saíram ou entraram, inclusive o diretor que está fazendo esse trabalho, o Walter, é a mesma pessoa que estava cuidando disso na administração anterior. Então é preciso que todo mundo saiba que às vezes a cidade é grande, esse trabalho dos agentes de controle de vetores, ele está sendo feito, nós já fizemos 15 bairros de novembro até o início do mês de março. O trabalho de eliminação de criadouros e o trabalho de inserção nas residências com bomba costal para aplicação de larvicidas e de inseticidas para matar o mosquito. O problema é que a pessoa que mora de repente numa determinada região da cidade não viu esse agente de controle de vetores, por exemplo, indo no São José, indo em alguma região da periferia. Então, como ela não viu, ela acha que não foi feito o trabalho, mas o trabalho foi feito. Isso que é importante dizer. Só que é um trabalho que foi feito de acordo com o que estatística e historicamente vinha acontecendo, tá? São vários fatores que precisam ser compreendidos para a gente entender o que aconteceu e também para que todo mundo entenda como nós vamos enfrentar esse desafio. O fato é que, daqui a pouco eu vou explicar isso, mas o fato é que hoje nós estamos diante dessa epidemia e o trabalho está sendo feito. Tudo que a prefeitura pode fazer, ela está fazendo. Nós estamos... Houve uma intensificação por conta da epidemia? Houve uma intensificação, obviamente, por conta do aumento de casos, né? Houve uma intensificação por conta do aumento de casos, porque nós colocamos mais gente na rua. Como presidente da Junta Militar, eu convoquei o Exército para ir para a rua. Então está sendo feito o trabalho das zoonoses, que está fazendo o trabalho de entrar de casa em casa, especialmente nos bairros mais atingidos, com bomba costal, e também fazendo o trabalho de eliminação de criadouro, que é tirar criadouro do mosquito da dengue, e o trabalho do tiro de guerra também é um trabalho de eliminação de criadouro que está sendo feito na periferia da cidade. Um trabalho que começou pelo Padre Augusto Sandi, pelo Nova Jaú, e que vai passar por toda a periferia da cidade. Nós temos 100 atiradores também fazendo esse trabalho. Estamos contando com o apoio da SUSEM. A cidade está recebendo mais 3 trios de bombas costais para fazer esse trabalho de aplicar o inseticida dentro das residências após a eliminação dos criadouros. É um trabalho que também está sendo feito, e também estamos intensificando o trabalho de notificação e de conscientização, de panfletagem mesmo. As escolas receberam panfletos, os agentes comunitários de saúde receberam panfletos e estão fazendo o trabalho de panfletagem de casa em casa, os agentes das zoonoses também estão fazendo, e eu estou pessoalmente indo nas rádios, indo nos veículos de comunicação, debatendo pessoalmente, esclarecendo, conversando com as pessoas nas mídias sociais, para explicar a ação que a prefeitura está fazendo para a gente enfrentar essa epidemia. Parece que a SUSEM também enviou 4 bombas para serem utilizadas em carro, é isso? Também enviou, mas uma coisa que eu preciso deixar bem claro é o seguinte, viu, Tânia?
Acho que é importante essas entrevistas para a gente separar mitos e verdades sobre a dengue. Porque, infelizmente, há coisas que têm um efeito muito mais psicológico do que técnico e que as pessoas leigas acabam achando que vão resolver o problema. Uma coisa que precisa ficar bem claro é que caminhonete que joga veneno para a cidade não resolve o problema da dengue. Isso é um efeito psicológico. Algumas pessoas ao longo da década de 90 se acostumavam a ver aquele monte de fumaça na rua e achavam que aquilo resolvia o problema da dengue. Aquilo lá é o que menos resolve, tá? E vou explicar por quê. Primeiro, porque não adianta nada matar mosquito adulto se você continua tendo criadouro do quintal, tá? Não adianta você só matar o mosquito adulto. Esse trabalho da aplicação do veneno, ele funciona quando você não tem criadouro. Porque você mata o mosquito adulto, não tem criadouro, não nasce mosquito, não tem larva, não continua o ciclo. O trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho tecnicamente mais adequado. Não dá o efeito político, pirotécnico e visual que algumas pessoas gostariam de ver. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando nas casas para eliminar o criadouro e com a bomba costal nas costas dos agentes da vigilância está sendo aplicado o veneno. Então é o trabalho mais eficiente, porque ele elimina criadouro e aplica o veneno dentro das residências. Se jogar veneno fosse a solução dos problemas, tem gente que acha que passar o fumacê... Dá uma tranquilidade nas pessoas. Tem gente que acha que passar o fumacê tá tranquila, e na verdade é uma tremenda uma vigarice política, né, quem faz isso. Porque se o problema de eliminar a dengue fosse passar fumaça, o Ministério da Saúde mandava, então, passar avião jogando inseticida em cima de todas as cidades. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Tem uma coisa que é muito importante lembrar, que é o seguinte: a dengue não está na rua, a dengue está dentro da sua casa. Né? Eu quero falar sobre isso. Eu quero que você fale sobre isso. Eu quero deixar um puxão de orelha aqui, em telespectadores, obviamente, para quem couber a carapuça, né? Porque não adianta, junta água numa poça de água, numa poça na rua, essa água é suja. Não é ali que o mosquito vai estar, ele vai estar num copo de água limpa, não é isso, prefeito? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu acho que o poder público tem responsabilidades nessa missão de combater a dengue. Eu reconheço que o poder público tem responsabilidades, tem tarefas para ele desempenhar. E ele está desempenhando, tá? Eu quero até falar mais sobre essas responsabilidades do poder público ao longo desse bate-papo. Mas isso que você falou é a mais pura verdade. É muito mais fácil a gente apontar o dedo para alguém no momento de dificuldade do que a gente fazer uma reflexão ampla da causa do problema. A prefeitura tem a obrigação de limpar as áreas públicas. A prefeitura tem a obrigação de cortar mato, a prefeitura tem a obrigação de manter a cidade limpa, a prefeitura tem a obrigação de resolver o problema do descarte de pneus da cidade, inclusive está resolvendo um problema histórico que existe há 12 anos em Jaú, que é o problema do ecoponto de pneus que funcionava no CEPROM e que não era um descarte de pneus da prefeitura, era um descarte de todas as borracharias e mecânicas da cidade, que há 12 anos funcionava ali no CEPROM, tá? E nós estamos resolvendo, nós já alugamos um barracão coberto, estamos mudando, criando um ecoponto coberto para pneu, agora estamos criando um ecoponto também para recicláveis e para sofás e tudo mais, estamos profissionalizando essa questão. A responsabilidade pela recolha desses pneus aqui na cidade, nesse ecoponto, não é da prefeitura e de nenhuma empresa contratada pela prefeitura, é responsabilidade da Pirelli, da Goodyear, da Bridgestone. As fabricantes de pneus é quem custeiam a recolha desses materiais nos ecopontos de todas as cidades. Mas o fato é que, muito embora essa seja uma obrigação da prefeitura e que a prefeitura, a nossa administração, está pondo um ponto final e levando para um outro local, alguns dados precisam ficar bem claros. No ano de 2012, aproximadamente 28 mil pneus foram recolhidos daquele local. Em 2013, no primeiro ano da administração, foram quase 43 mil pneus recolhidos de lá. É culpa do IPI barato, todo mundo comprou carro. Quase o dobro, entendeu? Quase o dobro. Então significa o quê? Se nós retiramos quase o dobro de pneus do que vinha sendo retirado em 2012 e ainda tinha pneu lá, isso significa o quê? Que durante muito tempo alguém deixou de recolher. Tá? Mas o fato é que recolhendo, a gente tendo recolhido mais e tendo agora resolvendo um problema histórico que há 12 anos não era resolvido, é preciso que fique claro o seguinte, Tânia. Se o problema da epidemia de dengue na cidade fosse o ecoponto de pneu, então nós teríamos tido epidemia de dengue em 2002, em 2003, em 2004, em 2005, em 2006, em 2007, em 2008, em 2009, em 2010, em 2011, em 2012, em 2013, em 2014.
Porque o ecoponto existe há 12 anos lá e sempre o descarte de pneus de todas as mecânicas e borracharias da cidade foi ali. E é melhor que seja ali, que é quase que na zona rural, do que acontecesse com os pneus o que acontece com os sofás, onde a pessoa não começa a descartar pelos terrenos da periferia, que é o que a gente acaba vendo. Isso não acontece. E outra coisa, o pernilongo, o mosquito Aedes, ele atua num raio máximo de 100 metros de onde ele está. 100 metros ali não chega nem no São José. Fica no meio do mato. Então é preciso que se esclareça algumas situações. É um local que não era o mais adequado do mundo? Não era. Tinha problemas? Tinha problemas. Era aplicado o larvicida toda semana? Era aplicado o larvicida toda semana. Só que assim, nós encerramos esse ciclo. E estamos agora com o ecoponto de pneu coberto, que nós estamos inaugurando. Estamos fazendo esse trabalho, pondo fim a um problema de 12 anos, tá? Aproveitando essa situação desagradável que aconteceu, nós temos que nos esforçar para aprimorar e trazer proveitos positivos dos desafios e das dificuldades que a gente enfrenta. Então esse é um ponto. Essa é uma obrigação que a prefeitura tem e que a prefeitura está cumprindo o seu dever de resolver. Segunda coisa, a prefeitura tem o dever de cortar mato? Tem o dever de cortar mato. Tem o dever de cortar, de deixar as praças limpas, tem o dever de fiscalizar terreno particular, tudo isso, concordo com você. Nós estamos no verão, num país tropical, numa cidade de 140 mil habitantes, que está com 3 vezes mais agentes de limpeza na rua do que no inverno, 3 vezes mais trator do que no inverno, tá? Só que nós temos 20 mil terrenos particulares em Jaú. E qualquer cidade desse tamanho, nessa época do ano, se você for andar, se você for passear nessas cidades, você vai ver que os prefeitos relatam as mesmas dificuldades em manter o mato 100% baixo em todo o município por conta do verão no país tropical. Isso acontece aqui, isso acontece em Araçatuba, isso, se você for a Bauru, você vai ver que é um desafio lá também, em Piracicaba é um desafio. Verão é difícil manter o mato 100% baixo, mas é obrigação da prefeitura limpar, eu concordo. Só que, por outro lado, mato pode dar escorpião, barata, pernilongo culex, o que for. Mas mato não traz mosquito Aedes aegypti. Poça d'água em buraco de rua, cheio de terra e de resto de piche, pode trazer borrachudo, pernilongo culex. Não traz mosquito Aedes aegypti. Beira de rio, que todo mundo fala, mas a beira do rio Jaú. Beira de rio tem borrachudo, tem pernilongo, tem mosca, tem sapo, tem o jacaré, mas a Aedes aegypti não dá. Onde nasce o Aedes aegypti? Água limpa e parada. Você pode ter o quintal mais limpo do mundo, mais organizado do mundo, se você tiver um copinho plástico de água lá por mais que 2 dias, num ciclo epidemiológico que nós estamos, vai ter larva ali. Fazer um teste, ó, você que está assistindo essa entrevista agora, vai lá no seu quintal e vê se não tem uma tampinha de garrafa PET virada para cima com uma água parada e limpinha lá. Levanta, vai lá e daqui a pouco você volta. E tem um outro problema também, Tânia, caixa d'água. Esses dias foi feito o trabalho na escola do Orlando Meto, da gente fazer o conserto de uma caixa d'água. O pedreiro que subiu lá, ele percebeu que tinha mais da metade das caixas d'água do bairro estavam estampadas. E o que é mais agravante, nos últimos tempos, ficou muito comum as pessoas fazerem uma laje e quererem construir a parte de cima das suas casas. Só que muita gente acaba não conseguindo terminar na hora que começa, acaba ficando obra para trás, aí chove em cima da laje, aí junta a poça d'água em cima da laje. Aquela água que está limpa ali durante uma semana vai girar foco. Então é o seguinte, mato é feio, a prefeitura tem obrigação de limpar, muitas vezes a prefeitura não dá conta de limpar a cidade, cortar o mato da cidade inteira no verão na velocidade. A hora que terminou do lado, aqui já cresceu no outro. Isso não é aqui, isso é em todas as cidades, né? No mundo tropical, né? É uma realidade de todas as cidades da nossa região, do estado de São Paulo. Mas mato não é no mato que vai dar um mosquito dengue. Até porque eu estava vendo o Jornal da Cidade de Bauru essa semana. A região de Bauru teve o verão mais seco dos últimos 33 anos. Foi. Não está chovendo no verão do jeito que na média histórica sempre chove. Então isso significa o seguinte, o mato pode gerar um monte de incômodo
mas não é ali que está nascendo larva do mosquito da dengue. Prefeito, Barro, água barrenta, não nasce mosquito da dengue. É calha, é caixa d'água. Vamos mexer no bolso da população, pensar em mexer no bolso da população. Hoje, uma pessoa que não, apesar da gente saber, o senhor ter acabado de dizer que terreno baldio nem sempre é problema, mas às vezes dentro de um terreno com mato existem recipientes que possam acumular água e a gente não está vendo. Multa hoje é de 10 UFESPs, cerca de R$240 por terreno que não é cuidado. O senhor pensa em mandar algum projeto para a Câmara para aumentar esse valor? Sim, nós vamos mexer nessa lei. Nós vamos mexer nessa lei e nós temos um problema muito mais sério, mais sério ainda do que isso, que é o problema de nós termos aproximadamente 20 mil lotes sem edificação na cidade. A grande maioria dos lotes, por exemplo, lá do Comerciários, do Paraty, do Village de Roma, estão no nome de um antigo loteador que já faleceu. Mas é engraçado porque no momento crítico desse, os proprietários desaparecem, né? Mas o cadastro no cartório está no nome do cara que morreu, não passou escritura. Aí você não consegue localizar a família. Não consegue localizar a família, não consegue notificar o proprietário. Tem um monte de imóvel abandonado no centro da cidade que está em inventário de sucessão, que ainda não foi transferido para os herdeiros, está no nome de morto. O senhor tem um percentual de número de terrenos e casas que estão nessa situação? Tem muito terreno que está em nome de imobiliária, que está em nome de... E nós vamos aumentar o valor da multa. Estamos estudando como que a gente pode fazer para fechar o cerco em cima dessas pessoas. Fazer uma reunião com as imobiliárias também, né? E responsabilizar as imobiliárias também. E outra, até que mesmo que se tenha algum conflito de constitucionalidade com relação a alguma medida que venha a ser adotada, manda eles brigarem na justiça. Vai ficar mais caro pagar advogado do que limpar terreno, garanto para vocês. Então nós vamos começar a mexer nisso aí, rediscutir essas discussões. Mas o fato, assim, isso é óbvio que é importante, a prefeitura vai fazer. Mas nós não estamos tendo chuva. Então não adianta as pessoas apontarem o dedo e colocar a culpa da dengue apenas... Eu já disse, o poder público tem sua responsabilidade. Está resolvendo um problema histórico, que é a questão dos pneus. Tem que fazer o trabalho de bloqueio, tem que fazer o trabalho de eliminação de criadouro que vinha sendo feito e agora está sendo intensificado, mas não adianta a gente falar que está tendo dengue no quarteirão da gente por causa de poça d'água no meio da rua, porque o Aedes não nasce ali. A água suja ele não gosta. Não adianta a pessoa falar que está tendo dengue no quarteirão dela porque tem um terreno com mato do lado de casa, porque não está chovendo para ter água parada em terreno. Até porque a água parada de terreno é suja também. É verdade. Então onde que está? Está em calha, está em caixa d'água, está em vasilha de cachorro. Está atrás da geladeira, naquele negocinho de água lá que tem para descongelar a geladeira. Aquilo ali também encontra-se ali mosquito, a larva, né, do mosquito. Deixa eu perguntar um negócio. A gente ouviu falar, e aí eu quero trazer aqui para ver se o senhor desmistifica isso também. Estado de emergência, decretar estado de emergência, seria uma solução também, ajudaria a prefeitura a poder tomar algumas atitudes que sem esse estado decretado ela não está podendo tomar? Eu acho que seria mais uma medida demagógica, dentre tantas outras que no momento de alarde, de vulco-vulco, todo mundo aparece com umas ideias dessas, né? O prefeito Rodrigo em Bauru teve quase 8 mil casos de dengue no ano passado e não decretou estado de emergência. Por quê? Porque os processos de licitação que poderiam ser dispensados em caso de estado de emergência, eles já estão todos sendo concluídos. Entendi. Então seria uma medida muito mais de efeito político, Eu não sou muito dessa linha. Eu não gosto muito de ficar jogando para a torcida. Eu acho que nós, governantes, temos que ter responsabilidade, inclusive com as palavras que a gente tem, né, para a gente comandar o navio no momento de tempestade, passando razão, estabilidade, tranquilidade, pé no chão e principalmente cabeça no lugar, porque é isso que a população precisa do governante nesse momento. E não que a gente saia aí a reproduzir, feito uma traca louca, conversa de candinha que a gente escuta nas esquinas. Esse não é o meu perfil. Aliás, eu sou bastante reticente com relação a esse tipo de postura, de ficar fazendo arrombos. Eu acho que algumas medidas nesse momento seriam de caráter estritamente político e não resolveriam a situação. Até porque um decreto de estado de emergência, ele envolveria um aceite por parte do governo do estado, o governador tem que aceitar, existe um prazo, tem que devolver. O tempo que a tramitação burocrática disso demoraria,
É o tempo que demora para as licitações que foram iniciadas serem abertas e ser comprado e o que tem que comprar e feito tem que fazer. Nós não estamos precisando contratar médico, por exemplo, em caráter emergencial para atender paciente com dengue, porque nós estamos com 4 médicos atendendo no São Judas, tá? Esses médicos estão distribuindo os medicamentos para as pessoas que estão ali. Nós temos um laboratório para fazer o exame de sangue, para fazer o hemograma, para ver plaqueta, para ver tudo isso que as pessoas estão precisando. Então o que eu acho é o seguinte, eu vou repetir aqui, eu acho que as autoridades públicas, elas têm que pensar nas coisas que elas falam, tá? A gente vê muitas vezes uma pessoa sem esclarecimento, uma pessoa que está ouvindo conversa na rua, na esquina, para lá e para cá, reproduzir algo que ela escuta aqui ali é uma coisa. Agora, uma autoridade pública, ela tem que pensar naquilo que ela fala. O senhor está se referindo a essa questão de algumas pessoas dizerem que há muito mais casos do que 890, como eu estou me referindo as notificações, o senhor acredita que estejam sendo feitas pelos médicos? Eu acredito o seguinte, a obrigação de notificar é do médico. Se alguém for no médico com dengue e o médico não notificar, ele tem que ser preso, porque ele cometeu um crime, ele prevaricou. Dengue é uma doença de notificação compulsória. É obrigação do profissional de saúde que atendeu o paciente ou que teve notícia dessa doença notificar a secretaria competente, a vigilância epidemiológica e a autoridade pública de saúde. Nós trabalhamos com dados oficiais. Se tem médico que para não ter que preencher papel ou porque não está satisfeito com o que ganha na consulta de convênio, que não quer preencher ficha de notificação para mandar e está fazendo errado, então assim, quem tem informação disso, que faça a denúncia no Conselho Regional de Medicina, que faça a denúncia no Ministério Público, que se instaure o inquérito civil e que se casse o diploma de quem está fazendo isso. Agora, simplesmente sair fazendo acusações e querer jogar no poder público uma responsabilidade que não é do poder público, eu acho que tem que pensar naquilo que está falando. Porque assim, a situação é preocupante, a situação é de epidemia, nós estamos trabalhando para enfrentar essa epidemia, mas como prefeito eu não posso agir como candinha de esquina que sai por aí boquejando ou tomando atitude de acordo com o barulho de rua que escuta para lá e para cá. Eu tenho que ter o pé no chão, eu tenho que usar a razão e tenho que agir como gestor do município. E é isso que eu estou fazendo. Não estou me escondendo, não estou me furtando a debater, não estou fugindo de discussão, estou à disposição de todo mundo, estou indo nas rádios ao vivo, estou dando a cara nas mídias sociais para conversar com as pessoas. Tem gente exaltada, gente que fica doente, muitas vezes está no direito de reclamar, está no direito de falar, está no direito de desabafar. Eu entendo, estou lá, estou me colocando à disposição, estou esclarecendo, mas eu sou prefeito da cidade. Eu não posso, como prefeito da cidade nesse momento, ficar tomando decisões demagógicas, ficar tomando decisões de sair por aí fazendo comentários sem pensar naquilo que eu estou falando. Então eu tenho que ter o pé no chão. E a nossa equipe, para combater a dengue e vencer esse desafio, ela tem que trabalhar com a razão e não com a emoção. E é isso que nós estamos fazendo. Então, tem muita gente que se acha especialista em tudo e que acha que está certo em tudo que está falando. Então, algumas coisas que nós temos que desmitificar aqui nesse espaço. É a história do fumacê, que todo mundo se sente seguro quando vê a caminhonete jogando fumaça. Está sendo enganado. Se jogar fumaça na rua resolver esse problema da dengue, o protocolo do Ministério da Saúde seria mandar os municípios que estão com epidemia contratar avião, passar por cima e jogar veneno em tudo. O veneno mata mais ser humano e passarinho do que o mosquito da dengue. Inclusive tem uma experiência dos cubanos, que eu acho importante a gente dizer aqui, que Cuba venceu a dengue. Não existe dengue em Cuba, há muitos anos já. E inclusive durante o governo Sarney, quando o Brasil voltou a ter um número expressivo de casos de dengue, porque o mosquito da dengue foi erradicado no Brasil do início do século XX até o final da década de 60. Por quê? Porque o Aedes ele é também um vetor transmissor da febre amarela, do vírus da febre amarela. Não sei se é vírus que causa a febre amarela, a dengue é vírus, a febre amarela eu não sei, mas ele é o transmissor, é o vetor que transmite também o causador da febre amarela. E por conta da epidemia de febre amarela que teve no Brasil no início do século XX,
foi erradicado o mosquito Aedes aegypti por conta de política do governo brasileiro no início do século passado. Só que naquela época não tinha descartável, né? Era tudo de vidro, era muito mais fácil você controlar. Tinha menos lixo. Menos lixo, exatamente. Então, isso é uma coisa. Quando o Aedes volta a atacar aqui no Brasil, que é no final da década de 60, por início da década de 70, isso foi refletir em termos de surto epidemiológico, mas durante a década de 80, que foi no governo Sarney. E na época o governo Sarney, foi entre o governo Sarney e o governo Collor, adotou essa postura de fazer as nebulizações em todas as cidades. E os cubanos disseram à época, falaram assim, vocês vão perder a briga para a dengue porque vocês estão usando inseticida. Isso vai fazer com que os mosquitos se tornem mais resistentes. Criem resistência, né? E hoje nós temos 3 tipos de veneno disponíveis no mercado. Em 2 deles o mosquito já está resistente. Ele não morre mais em 2 tipos de venenos como esse. E o terceiro tipo, que é o que mais está sendo usado, ele mata mais passarinho do que mosquito da dengue. E o mosquito que ele mata, que é algo em torno de 25 a 40% dos mosquitos vivos, veja só, 25 a 40% dos mosquitos vivos. Ou seja, mais da metade dos mosquitos vivos continua vivo e picando com nebulização de carro, nebulização de caminhonete. Tá? Por isso que nós estamos fazendo a de bomba costal, que é dentro da casa. Isso é uma coisa. Segundo, nós temos 60% dos mosquitos continuam vivos e os criadouros que estão com ovos ou com larvas não são atingidos pelo veneno. Então, assim, é por isso que eu falo, as pessoas às vezes não sabem desse tipo de informação. Por isso que eu falo que, como prefeito, como governante, eu não posso entrar no calor da emoção e no vucu-vucu vamos dizer assim, o vento bate. Eu preciso usar a cabeça. Nós precisamos usar racionalmente o método mais eficaz para enfrentar essa situação. O método mais eficaz é um método que não aparece tanto quanto o método tradicionalmente usado naqueles outros anos. Aí fala, mas naquela época não tinha dengue. Você viu? Naquela época não tinha dengue, mas jogaram tanto veneno nas cidades que onde tinha o mosquito ficou resistente e eu acho não venceu mais. Muito engraçado essa coisa. A gente fala da dengue diariamente. Existem comerciais, propagandas em nível municipal, estadual e federal, e eu não consigo entender, prefeito, como que as pessoas ainda, mas sabe, a população está mal informada, precisa fazer campanha, a população não sabe. Como que a população não sabe que água parada, parece até música isso, água parada e limpa é criador do mosquito da dengue? Desde quando eu nasci eu ouço isso, entendeu? Isso para mim já é uma coisa assim, é cultural já. E as pessoas continuam fazendo as coisas erradas, prefeito. Dá um pouco de pânico isso, assim, numa autoridade num momento como esse, assim? Sabe o que nós vamos fazer agora, Já está passando por isso? Sabe o que nós vamos fazer agora? Aflição, me dá aflição. Toda essa operação de guerra que está sendo usada para combate à epidemia, nós vamos manter, inclusive já conversei com o Exército durante o inverno, para panfletar e conscientizar, para ver se a gente consegue, com uma campanha ampla de conscientização e de prevenção, diminuir o número de casos. Não tem como criar uma lei para multar, por exemplo, quando o agente sanitário chegar dentro da casa, se encontrar a larva do mosquito? Existe essa possibilidade? Tem lei já para isso. Encontrei larva do mosquito, encontrei água parada aqui dentro da sua casa. Tem lei já para isso. Multa. Tem lei já para isso e tem fiscalização já para isso. Só que aquilo que eu falo, Jaú é uma cidade que cresceu bastante. Nós temos um número muito grande de barracões fechados, de empresas que fecharam, imóveis abandonados, imóveis no centro da cidade que ninguém dá manutenção. Que estão no nome de pessoas, aquilo é aquele drama que eu falei, de pessoas que já morreram, que você não consegue achar o proprietário. E não é só isso, é aquilo que eu estava falando. As pessoas costumam ter uma ideia equivocada, e é por isso que eu falo que eu, como prefeito, não posso entrar no calor das paixões. Eu tenho que manter a razão para poder esclarecer e poder enfrentar junto com o cidadão isso, com a certeza de que eu tenho que conduzir
como líder do município, a cidade, para fora dessa epidemia com a razão e não com o coração. Então as pessoas têm uma ideia equivocada e acho que é por isso que nós temos que manter o pé no chão e não adianta sair por aí fazendo medidas popularescas e demagógicas só para a população se sentir mais tranquila em casos e coisas que não vão resolver o problema, que só vão fazer barulho visual, né? São todos esses expedientes que nós acabamos de dizer. Mas assim, as pessoas têm uma ideia equivocada de achar que dengue é sinônimo de sujeira. Não é. O mosquito da dengue não gosta de coisa suja. Você pode ter o quintal mais limpo do mundo. Você pode ter o quintal mais bem cuidado do mundo se você tiver foco de água parada e limpo na vasilha do seu cachorro, de água do seu cachorro. Porque quantas pessoas não pegam a vasilha de água do cachorro, jogam no tanque, enchem de novo, fica a larvinha lá. Se não lavar com bucha, a larva, o ovo fica lá, né? A calha, aproveita as dicas que o prefeito está dando aqui, ó. Quantas pessoas deixam de ver como está a calha de suas casas todos os anos? Quantas caixas d'água estão destampadas sem que muitas pessoas saibam que a caixa d'água está com furo? Quantas potinhos de margarina que às vezes está no fundo do quintal e a pessoa não vê? Aí a pessoa fala assim, mas a gente antes colocava os móveis velhos na rua e passava e recolhia, agora tem que pôr na caçamba. Olha, o móvel velho que fica no quintal pode trazer escorpião, pode trazer, se alguém quer deixar entulho no fundo de casa, isso vai trazer escorpião, vai trazer barata. Se deixar na calçada também vai trazer rato e barata e escorpião pro vizinho também. Então nós temos que ter uma política de saúde pública que tem que pôr na caçamba. Mas tudo bem, mas o mosquito Aedes aegypti não vai dar no móvel velho, na televisão velha, no resto de madeira, no resto de sofá, não. São poucos os casos de Aedes que nascem por conta de água parada nesses lugares. O problema se encontra em água limpa e parada. Mas um saco de lixo, por exemplo, que é deixado na rua. O cachorro vai lá, abre o saco de lixo, tem um recipiente lá, pronto. Então é limpeza geral total. Agora veja, é uma judiação com tanta coisa importante que o prefeito tem para fazer, que uma administração tem para fazer, e tem que ficar queimando energia numa coisa que a gente pode contribuir, né? Eu queria tocar num outro assunto também que eu tenho ouvido comentários, que não tem sido feito, os exames não têm sido encaminhados para o Adolfo Lutz. Queria que o senhor explicasse para a população o porquê disso, né? E como que está sendo aí constatados os casos de dengue para as pessoas que vão procurar o pronto-socorro. Então, essa é uma outra conversa que acaba se espalhando por pessoas leigas, que não sabem o que estão falando e que acham que são especialistas em todos os assuntos. Existe um protocolo do Ministério da Saúde que, a partir de um número determinado de casos, quando se deflagra uma situação de epidemia, acho que acima de 100 casos, se não me falha a memória, não se deve mais fazer sorologia e se deve fazer o diagnóstico por exame clínico. Isso significa o seguinte: até eu não ter uma epidemia, eu vou colher o seu sangue para ver se você, no exame de sorologia, vai constatar que você está com o vírus da dengue no seu corpo ou não. A partir do momento que está configurado que eu tenho uma epidemia na cidade, para efeito de agilizar as próprias notificações, para a gente não ficar com caso subnotificado, que é o contrário do que muita gente está pensando, para facilitar o atendimento, a medicação, o acesso desse paciente à rede pública de saúde, qual é o protocolo que o Ministério e a própria Agência Nacional de Vigilância Epidemiológica recomenda? Que seja feito o exame clínico. Isso significa o seguinte: você mora numa área de risco? Mora. Você está vindo no meu consultório, você está com todos os sintomas de dengue, mora numa área de risco? Mora. Então você vai fazer um exame de sangue, eu vou ver as suas plaquetas. Se o exame de sangue, não a sorologia, o seu exame de sangue mostrar que você está com plaqueta baixa, eu vou te diagnosticar com dengue, eu não vou nem mandar para o Adolfo Lutz, porque eu já sei que você está com dengue, então eu já vou daqui que você está com dengue. Agiliza. Muito mais rápido do que muita gente imagina. Que demora, né? Exatamente. Só que aí é o seguinte, tem muita gente que vai no consultório particular para fazer esse exame e o médico tem a obrigação de notificar as autoridades de saúde. Se você for numa clínica particular, qualquer profissional médico no Brasil, quando se forma na faculdade, aprende que existem doenças de notificação compulsória, a meningite, por exemplo. Se você for com meningite em qualquer consultório médico no Brasil e ficar constatado que você tem meningite, o médico que te atendeu tem a obrigação de pegar o telefone, ligar para a vigilância epidemiológica da cidade e falar: tem um caso de meningite aqui de tal lugar, de tal região, preencher a ficha de notificação e mandar para a secretaria. Se o médico não está fazendo isso, o médico tem que ser preso. Aí a pessoa vai no médico ruim,
paga muitas vezes no convênio para ser atendido por um médico ruim, que não sabe nada de infectologia, que só sabe o basicão da clínica médica, porque quem está atendendo no São Judas está orientado e está preenchendo. A doutora Brígida, que é infectologista, o doutor João Gabriel, que nós conversamos na Santa Casa e que estão orientados para atender pacientes, eles sabem muito bem o protocolo. Agora, tem gente que vai num médico particular e aí o médico não sabe lidar com o dengue direito, ele tem obrigação de notificar. Aí a pessoa vai no médico ruim e fala que a culpa é do prefeito, que a estatística dela não... Isso é uma obrigação do profissional médico. Meu Deus do céu. Eu não tenho como ficar batendo na porta do consultório de todo mundo, ensinando os caras a preencher relatório de vigilância epidemiológica. Também não dá pra gente saber se quando você vai num médico, num consultório particular, se ele não preencheu. Porque tem muita gente que acha que ele não preencheu, mas se ele preencheu. E ele notificou. Ele não vai notificar na hora que ele está te atendendo. Ele tem que preencher as fichas. Aí quando ele tem uma quantidade de fichas, ele notifica. Mas o fato é que essa é uma obrigação do profissional médico, Tânia. É uma obrigação do profissional médico fazer. Entendeu? Então eu acredito que é um esforço coletivo que nós temos que fazer. A secretaria e a prefeitura estão fazendo tudo que é possível ser feito. Nós estamos enfrentando essa situação de peito aberto. Nós temos um problema muito sério para solucionar. Eu quero humildemente pedir à população que nos ajude nisso, que colabore conosco nisso, porque não tem a mínima condição de vencer essa luta contra a dengue se a população não colaborar. Tá? Nós não estamos tendo chuva. Não é a administração e a população, não são coisas estanques, separadas, né? É uma coisa só, e afinal de contas todos nós estamos correndo riscos, né? O prefeito inclusive está correndo risco. Então assim, se a população não ajudar, entendeu? Não vai rolar, né, prefeito? Se a população não colaborar, não adianta todo o esforço que a administração está fazendo. Então tem que dar um puxãozinho de orelha mesmo em quem está assistindo a gente. Olha dentro do seu quintal, olhe para dentro de você, vê se você está fazendo a coisa certa, porque isso é cidadania, não tem jeito, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos, porque você quer falar mais alguma coisa da dengue ou não? Não, quero pedir o apoio da população. Quero reafirmar que eu vou manter a linha de condução que eu estou mantendo, não vou mudar a estratégia de combate à dengue que a administração está seguindo, porque nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Outras cidades venceram situações muito piores do que a situação que já está passando. Ribeirão Preto teve 29 mil casos de dengue em 2010 e mais 23 mil casos de dengue em 2011 e venceu. São José do Rio Preto teve 18 mil casos de dengue em 2013, no ano passado, e venceu. Bauru, no ano passado, teve 8 mil casos de dengue e venceu. Nós também vamos vencer. Com certeza. Tá? Então nós temos que ter cabeça no lugar, pé no chão. E a última coisa que a cidade precisa nesse momento é de um prefeito que, em vez de tranquilizar e de racionalmente conduzir a cidade para fora dessa situação com ações concretas e ações realmente eficazes e não politiqueiras, a única coisa que a cidade não precisa nesse momento é de um prefeito que faça política ou em cima de uma situação de epidemia. E eu não vou fazer isso. Eu não vou, para agradar a torcida, ficar fazendo ações pirotécnicas que na prática não vão tecnicamente resolver o problema principal que nós temos pela frente, que é simplesmente a eliminação de criadouros. É isso que vai resolver o problema da dengue: eliminar criadouros. Vou repetir mais uma vez aqui para todo mundo: se jogar veneno na cidade, resolver esse problema de epidemia, o protocolo do Ministério não ia ser eliminar criadouro, ia ser passar com o avião jogando veneno por cima de todas as cidades do Brasil. Aliás, esse foi o grande problema que o governo brasileiro deixou de fazer, que é a política correta de eliminação de criadouros na década de 80 e 90, e que fez com que o pernilongo criasse resistência muito feroz a vários dos tipos de veneno que existem, tá? E muita gente se acostumou ao longo dos anos 90 a se sentir tranquilizado quando vê aquela caminhonete passando, né? Mas eu não posso ter uma atitude simplesmente política nesse momento que não resolve o problema. Então nós estamos passando veneno, mas nós estamos passando veneno na bomba costal depois que o agente das zoonoses entrou na casa do cidadão e eliminou o criador. Muito bem, nós vamos sair dessa. Conselho Tutelar ganhou um veículo para poder fazer aí as suas rondas. Fala um pouquinho de coisa boa, né? Ai, meu Deus, fala um pouquinho sobre isso. Nós conseguimos
esse veículo para o Conselho Tutelar não foi só o veículo, foi o computador, foi geladeira, foi impressora, foram vários materiais que nós conseguimos. Nós fizemos uma conversa junto à Secretaria de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República. Havia uma demanda antiga do nosso Conselho por melhores condições de trabalho, por melhores equipamentos, por condições mais dignas de trabalho, e nós conseguimos esse veículo. Então hoje o nosso Conselho Tutelar tem um Palio Weekend 0 km, que está sendo usado na reinserção, no atendimento a esses menores que precisam ser atendidos, a família dessas crianças que muitas vezes está desestruturada e tudo mais. Então o Conselho Tutelar tem um carro zero, graças a esse trabalho que nós realizamos. Tem uma geladeira nova, tem vários computadores com impressora, bebedouro de água e tudo mais. Então é um trabalho que nós fizemos para garantir mais segurança, mais comodidade e principalmente mais eficiência e dignidade no trabalho do Conselho Tutelar. E não é fácil, né, prefeito? Inclusive nós tínhamos ações judiciais contra o município que exigiam que várias ações fossem tomadas nesse sentido, e nós tomamos. Tá? Então tem muita coisa a ser feita ainda nesse sentido, mas nós avançamos de forma significativa, melhorando essas condições de trabalho com o novo veículo para o Conselho Tutelar, que foi uma conquista da cidade junto ao governo federal. Mais uma conquista também foi a nova perua do resgate aí para o Corpo de Bombeiros, né? Toda equipada, tem 3, agora vai ficar com 4, se não me engano. Exatamente. Né? Essa perua ela foi comprada metade com recursos do governo do estado e metade com dinheiro da prefeitura, com o dinheiro do Fumabom, que é o dinheiro do fundo onde entra a taxa de serviço de bombeiros que é cobrada no carnê de IPTU de cada cidadão. Agora, uma coisa que é preciso que fique bem clara é que para a gente conseguir comprar essa nova viatura do resgate 0 km, um veículo totalmente novo, totalmente zero para atender o Corpo de Bombeiros, nós primeiro precisamos fazer um trabalho de moralização do Fumabom na cidade. Que quando nós assumimos a administração, não tinha dinheiro quase na conta do Fumabom. Tinham usado dinheiro da conta do Fumabom durante mais de um ano. O que é o Fumabom, prefeito? É o fundo de manutenção do serviço do bombeiro da cidade, que é o lugar para onde vai a TSB, a taxa de serviço de bombeiros, que é cobrada no carnê do IPTU. Então, usou-se o dinheiro da taxa de serviço de bombeiros, não se sabe de que jeito nem para quê. Inclusive tem inquérito no Ministério Público, porque nós mandamos abrir para apurar o que aconteceu com esse dinheiro. E por que essas matérias não saem na imprensa? Ah, boa pergunta. Mas que foi aberto o inquérito? Foi. Nós mandamos abrir, nós notificamos, inclusive... pauta boa para a imprensa. Inclusive nós abrimos sindicância, nós estamos apurando responsabilidades, e o fato é que após esse trabalho nós moralizamos o Fumabom. E a prova dessa moralização, da honestidade com o recurso, da gestão adequada do dinheiro que é dos bombeiros e que não deve ser usado para outra coisa, é essa viatura que vocês estão vendo aí, que foi comprada com o dinheiro da TSB. Metade com o dinheiro da TSB, metade com o dinheiro do governo do estado. Um veículo de R$160 mil, 80 mil aproximadamente para cada um. Essa entrevista com o prefeito aqui na TV Câmara é uma fonte de muitas pautas para a imprensa jauense, né? Porque tem muita coisa que o senhor conta aqui que eu nunca vi na imprensa escrita, nem na imprensa. Mas o problema é que tem gente que não quer falar, não quer mostrar, né? Agora, desculpe aí, colegas, mas realmente se existe um inquérito aí para apurar isso daí, isso devia ter sido matéria de capa, né? Não, eu acho. E agora tem assim... Eu acho que são informações importantes para a gente trazer aqui. Nós estamos trazendo. E o fato é que essa viatura foi comprada com o dinheiro desse fundo. Quer dizer, quanta coisa já não poderia ter sido feita, né? É exatamente isso que eu ia falar. Se esse dinheiro não tivesse sumido da conta, quantas outras viaturas como essas nós não poderíamos estar entregando para uma instituição respeitadíssima, né? Que é o Corpo de Bombeiros, extremamente idônea e tudo mais. Pessoal, então, muito bom mesmo. Se puder mostrar as imagens dessa... Estamos mostrando já aí, ó. Essas imagens aí é da entrega da viatura do resgate, né? Bom, Praça das Virgens, que virou agora cartão postal das noivas. Eu vi uma foto outro dia lindíssima, se não me engano, da revista da vereadora Cléo Furquim, uma foto lindíssima. Eu até falei, gente do céu, onde é essa praça aqui? Aí me disseram, não, é a praça aqui de... Nós reformamos a praça. A praça aqui de Jaú. Falei, uau! E reformamos com a nossa própria equipe da prefeitura, sem terceirizar, nós com a nossa própria equipe da Secretaria de Mobilidade e de Meio Ambiente. Nós fizemos esse trabalho, foi feito toda a parte de alvenaria foi restaurada, nós fizemos a substituição de todo o paisagismo, nós tiramos
tudo quanto é mato, braquiária, colocamos grama esmeralda, grama São Carlos, moreias. Fizemos a substituição de todo o sistema de iluminação da praça. Antes nós tínhamos aqueles postinhos com bolão em cima, que qualquer um que passava... Joga uma pedrinha, quebrava, tirava fora. Agora tem postes anti-vandalismo de 7 metros de altura, com 4 refletores de vapor metálico em cada lado. Inclusive tem iluminação cênica também. Foram feitos refletores de iluminação cênica de vapor metálico no redor da fonte, azul, para gerar aquele efeito bonito que todo mundo... Nossa, ficou lindo aqui. E fez reparo no chão também. Então é um trabalho belíssimo que está sendo feito. É um trabalho de restauração. Já foi feito no Cano Torto, já foi feito na Praça dos Leões, no começo da Quintino, na Praça Roque Maitino. Foi feito na Praça das Virgens, que a praça é Torissuriano, e também foi feito no Largo do Pena, ali naquela praça em frente ao NGA, ali no SUS. Também estamos arrumando ali, terminamos, e estamos colocando lixeira em todos esses lugares, que é mais importante, colocar lixeira, porque nós entendemos, nós estamos, onde a gente está arrumando, está sendo colocado lixeira. Bacana. E também foi feito um trabalho de iluminação cênica no monumento ao Zumbi dos Palmares, no monumento ao trabalhador ali, no final da Rui Barbosa. Trocamos toda a iluminação do Parque do Rio Jaú, toda a iluminação do Cartódromo, colocamos iluminação cênica no principal patrimônio cultural da cidade, que é a Igreja Matriz. Então tem bastante coisa positiva sendo feita, passo a passo, né? E... sem dar o passo maior que a perna. Exatamente, devagar a gente vai arrumando tudo. Bom, esses dias eu fui tirar a carteira de trabalho do meu filho no Poupa Tempo em Bauru e levou exatos 25 minutos. E ele não tinha nem a foto, teve que fazer a foto. E esse é um benefício que agora, confirmadíssimo, já canetou, já deu uma canetada o governador Geraldo Alckmin e vai vir para Jaú. Vocês se preparem, porque é um trabalho fantástico que o Poupa Tempo faz, prefeito. Parabéns, viu? Esse é um trabalho, parabéns. A gente lutou bastante para isso. Muito bacana, é um negócio de primeiro mundo, viu? A gente lutou bastante para isso. Inclusive, quando lá atrás, no ano passado, nós tomamos a decisão de mudar o tiro de guerra de lugar, teve gente que reclamou, teve gente que tacou pedra, falou que não ia dar certo, que onde já se viu tirar o prédio histórico. Mas o fato é que nós fizemos isso porque nós tínhamos informações da Secretaria de Estado de Gestão que o Poupa Tempo viria se a cidade se adequasse às normas e ao projeto de expansão estadual do Poupa Tempo, que tinha como objetivo levar o Poupa Tempo para cidades onde a prefeitura disponibilizasse do prédio, que esse prédio atendesse às condições do programa de expansão. E essas condições seriam local onde comportasse Ciretran, que tivesse amplo estacionamento para veículos em região bem na frente, de preferência fosse próximo de centros de serviços como fórum, justiça do trabalho e bancos e tudo mais. Então o local da cidade que melhor atendia a toda essa política de expansão era o prédio do tiro de guerra. Então nós resolvemos fazer uma substituição. Nós vamos levar o tiro de guerra para a quadra da Maria Luísa, que aliás é uma região que tem sofrido muito com ponto de droga, de prostituição e tudo mais. Vai urbanizar ali, né? Vai levar o exército ali, vai colocar ordem ali, vai urbanizar ali. E por outro lado, o prédio do tiro de guerra vai abrigar o serviço do Poupa Tempo. O governador Geraldo Alckmin aceitou a nossa proposta, atendeu a nossa proposta. Então isso foi resultado de um trabalho em conjunto que foi feito de forma suprapartidária. Nós não vimos cores políticas, nós não vimos bandeiras políticas, nós trabalhamos para fazer com que a cidade recebesse esse serviço. E muita gente não acreditou, né? Porque no começo, se fosse parar para pensar, tinha tudo para dar errado. Primeiro tinha que tirar o exército de um prédio onde ele está faz 40 anos para colocar em outro. Depois tinha que convencer o governador do PSDB a aceitar dar um dos seus principais programas para uma cidade administrada pelo prefeito do PT. Então, quer dizer, para os incrédulos, para a turma do amendoim, quer dizer, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Deu certo porque nós acreditamos na proposta, nós fomos em frente, nós trabalhamos, nós conseguimos. E agora nós já estamos com obras começando no Maria Luísa para a construção da nova sede do tiro de guerra. A gente acredita que em 90 dias aquele prédio já esteja adaptado para receber o exército. E vai ficar faltando muita coisa para fazer no prédio onde está atualmente o tiro de guerra? Tem que fazer bastante coisa. Tem que fazer bastante coisa lá também. Então aí dentro de uns 90 dias, depois que o tiro de guerra se mudar para o Maria Luísa, nós vamos começar a fazer algumas intervenções lá no prédio de onde é o tiro de guerra.
E a gente acredita que depois disso sim seja implantado poupa-tempo. Não é que nem fazer pão, né? Que a gente coloca no forno, depois de 5 minutos tira e tá pronto. Aliás, na administração pública, nada é como fazer pão, né? E tem que fazer licitação. É tudo muito lento mesmo, né? Falar um pouquinho sobre as obras do Vila Dignidade, que é um projeto lindíssimo, né? Que atende aí a pessoas mais... É uma parceria da Prefeitura com o CDHU. É um trabalho interessante que está sendo feito. Nós vamos tocar esse projeto para frente. Essas obras começaram no ano passado. E dentro do nosso governo, tá, nós recuperamos esse convênio que a Prefeitura estava quase perdendo, nós recuperamos o convênio. As obras começaram no meio do ano passado dentro da nossa administração e as casas já estão com telhado. Queria que o senhor explicasse ao telespectador, né, o que é esse projeto da Vila Dignidade. A Vila Dignidade ela é um conjunto habitacional que é feito para abrigar idosos carentes, mas idosos realmente carentes, que não têm família e que estão em situação de extrema pobreza. E é uma parceria por quê? Porque a CDHU cede os recursos para a construção das casas e o município assume a responsabilidade por custear os profissionais de enfermagem, de assistência social, de psicologia, toda a rede de atendimento de profissionais que vão dar todo o suporte para esses idosos carentes nessa Vila Dignidade. A infraestrutura não fica por conta da Prefeitura, nesse caso, a infraestrutura da obra. O que fica por conta do município foi disponibilizar o terreno, disponibilizar os profissionais que vão atuar nesse projeto quando ele ficar pronto. Os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, tudo mais. Porque ali vai ter uma equipe de trabalho permanente para atender esses idosos. Não é só terminar a casa e colocar as pessoas ali. Nós queremos colocar as pessoas ali, mas fazer com que essa Vila Dignidade traga de fato dignidade para as pessoas e que elas possam ter acesso permanente a recursos públicos que vão ser subsidiados pelo município por profissionais que vão ser pagos e custeados pelo município, que vão fazer um trabalho constante de visita, de interação, de socialização, de tratamento de saúde básica, de acompanhamento das condições sociais, psicológicas e tudo mais dessas pessoas. Quantas casas, prefeito, serão? São, não me lembro o número exato, se não me falha a memória, acho que são 25 casas que vão ser feitas ali só para idosos. Onde que é? É no Residencial Bernardi, ali pertinho da UPA, de onde vai ser feita a UPA. A UPA, que também já está vindo aí, já terminou o processo de... Terminou o processo licitatório, sim, as obras estão começando nos próximos dias. Nossa, a UPA é muito legal, né? Santa Cruz, onde eu trabalhava, nós construímos uma UPA lá. Está começando bacana. Agora as obras. Bom, por falar em obras, tem 2 PAS em reforma e mais quantos que o senhor... Tem 2 PAS em reforma hoje, o do São Benedito e o do Distrito de Potunduva. 4 já foram reformados no ano passado. O PAS Itamaraty, o PAS Padre Augusto Sani, o PSF do Padre Augusto Sani, o PSF do Santo Onofre e o PAS do Jorge Atala. Nós estamos reformando mais 2 agora, que é o do São Benedito e de Potunduva, e nós estamos também licitando a reforma de mais 3, que é o do Santa Helena, o do Vila Nova e a Policlínica do Jardim Pedro Meto, que vai ser totalmente reformada. Nós vamos fazer uma ampla reforma na Policlínica, vamos fazer uma reformulação completa de toda a parte de atendimento ali. E também estamos licitando a construção de mais 4 unidades básicas de saúde, que são as unidades básicas São José e Bela Vista, a unidade básica do Maria Luísa 4, a unidade básica do São Crispim, Vila Real, e a unidade básica do Pedro Julián, também no distrito de Potunduva. Fora isso, nós temos mais 2 unidades básicas em construção, cujas obras estão sendo retomadas, que são as unidades básicas de Olaria e a unidade básica do Pires de Campos 1. Estava em obra e parou, é isso? Desses 2? Exatamente. Estava a obra tipo abandonada, assim? As obras foram paradas no ano passado por conta da falta de recursos para contrapartidas e estão sendo retomadas esse ano. É muito importante esse tipo de esclarecimento, porque, como é que o senhor fala? Conversa de candinha, né? Esses dias na sessão da Câmara, uma senhorinha atrás falando assim para o vereador: vereador, vocês não vão tomar providência? Tá fechando o PAS, não sei da onde. Aí o vereador virou, eu vi toda essa cena, né? O vereador falou assim: não tá fechando, quer dizer,
as pessoas vão passando isso de boca em boca e aí fica aquele escândalo, né? Vai fechar, o PS vai fechar. O vereador falou assim, não está fechando não, está construindo outro para transferir para lá. Então é muito importante esse tipo de informação, porque às vezes isso não sai na imprensa e você que está nos assistindo aí não sabe o que está sendo feito. Então calma, não está fechando nada. Muito pelo contrário, né, prefeito? Está aumentando. Por exemplo, você pegar, por exemplo, a UBS do São José, aquilo lá não é posto de saúde, lá é um barracão que fizeram lá, alugado, condições sanitárias inadequadas, um barracão quente, as pessoas não têm condições dignas de atendimento ali. Não que os profissionais não atendam bem, os profissionais atendem bem, mas é uma condição física inadequada, um prédio inadequado, um prédio particular, a prefeitura não pode reformar. Nós vamos construir um PAS novo, que vai ficar ali na entrada do bairro, entre o São José e o Bela Vista, que vai atender tanto o São José quanto o Bela Vista. E nós vamos devolver aquele barracão. Porque o objetivo da prefeitura não é enriquecer dono de prédio, é tratar com dignidade as pessoas. Então não adianta pressionar para continuar com o barracão alugado, que não vai continuar com o barracão alugado. Nós estamos aqui para botar ordem na cidade. Então é um trabalho que vai ser reconhecido ao longo do tempo. Eu vou falar a verdade para você, eu não tenho muita paciência, você me conhece há algum tempo. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu não tenho muita paciência para aguentar boato, para aguentar conversinha, ouvir falar, ouvir dizer. Eu toco o meu planejamento para frente e eu tenho certeza que as pessoas vão perceber isso depois que as obras ficarem prontas. Porque aí é uma coisa lógica. É a mesma história do poupa-tempo. Todo mundo tacou pedra, todo mundo falou, nós conseguimos. Aí todo mundo que tacou pedra lá atrás... Agora tem gente que lá atrás falou mal, que está falando, nossa, que bom que conseguiu. Só que para conseguir, teve que tomar algumas medidas que lá atrás ninguém entendeu. Então assim, é a mesma coisa fazer omelete. Se você não quebrar a casca do ovo, não vai fazer. Não vai, com certeza. As 52 casas no Ferreira Dias 2 foram entregues agora? Foram obras que começaram também dentro do nosso governo, entre abril e maio do ano de 2013, do ano passado, e que as obras foram concluídas, já com todas as ruas asfaltadas, com galeria, com boca de lobo, com iluminação, uma parceria com a Caixa, através do programa Minha Casa Minha Vida de 3 a 6, e nós entregamos em janeiro mais 52 casas no Residencial Ferreira Dias 2, no empreendimento que começou já dentro da nossa administração em meados de abril do ano passado. Prefeito, o senhor tem aí entregue muitas casas que estavam sem a infraestrutura, portanto não podiam, né, ser ocupadas, por lei não pode entregar, mas algumas casas que já começaram a ser construídas na sua administração. Tem aí previsão de até o final deste mandato seu construir mais casas? Sim. Essa previsão vai cobrir o déficit que existe em Jaú? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, nós temos um déficit muito alto na cidade. Eu sou muito pé no chão. Eu não sei se a gente consegue zerar o déficit habitacional que existe na cidade, mas eu acho que a gente consegue melhorar. Eu acho que a gente consegue amenizar essa situação. E nós vamos trabalhar nesse sentido, para amenizar essa situação. Eu acho que nós vamos avançar bastante na área de habitação. Eu acho que nós vamos ter resultados extremamente importantes na área de habitação. Nós já entregamos 1.244 casas no ano de 2013, com mais 52 casas do Ferreira Dias 2 agora em janeiro desse ano, que foram casas que foram concluídas no nosso governo, casas que estavam pendentes, que vocês já sabem da situação. Nós asfaltamos o Frei Galvão inteiro com recursos próprios no ano passado para poder entregar essas casas em situação mais digna para as pessoas. Nós resolvemos os problemas de contrapartida para colocar piso em todos os cômodos das casas do Orlando Meto 2, entregamos 135 casas lá também. Resolvemos os problemas históricos no Jaueme, entregamos 47 casas no Jaueme. Casa do desfavelamento, está faltando casa para entregar ainda, tiver um problema com invasão. Mas nós estamos enfrentando os desafios, problema sempre vai ter, mas o fato é que nós estamos trabalhando. A gente sabe dos problemas, sabe dos desafios, sabe das dificuldades que existem, mas assim, se não tivesse dificuldade, não tivesse problema, não tinha por que ter prefeito, né? Tô vendo mesmo, porque do ano passado para cá o seu cabelo clareou bastante, hein? Tá bem branco o seu cabelo. O lema para quem ocupa esse cargo é a música do Renato Russo. A cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Para fechar, falar um pouquinho sobre a Jaú Trend Show, né? Que na sua segunda edição já, desde que você trouxe de volta, né? Que tinha ido embora daqui.
perspectivas boas aí, de bons negócios, como já foi, exemplo do que foi o ano passado, a Jaú Trend Show, né? Nós trabalhamos para ampliar, né, agora nessa feira de maio. Nós fizemos um trabalho para ampliar a Jaú Trend Show. Nós fizemos o trabalho na volta para ser uma feira voltada a restabelecer essa tradição na cidade e voltada aos pequenos produtores. Nós mantivemos esse foco de subsidiar estandes para os pequenos por conta de ser a contrapartida que o município exigiu para colaborar com a organização na parte de comunicação, convites no uso do prédio. Estandes a R$3 mil ainda? Como foi? Foi em 3 6 mil, parcelas de 500 para os pequenos produtores. Esses são para os pequenos industriais. Esses são os estandes subsidiados que vão ser mantidos. Mas nós também fizemos um trabalho importante, e isso eu gostaria de contar para o pessoal que está ouvindo a gente. Além de manter o trabalho voltado aos pequenos, nós fizemos um trabalho de chamar o sindicato para conversar, o Sindicalçados, e pedir o empenho do Sindicalçados, a prefeitura... Sindicalçados é patronal. Isso. Eu, o secretário Jorge Alcalde, chamamos o pessoal e falamos assim, olha, nós precisamos que os empresários de Jaú, que tenham mais destaque, que tenham mais peso, prestigiem a feira da cidade, porque nós vamos fazer com que isso traga dividendos para a nossa economia, que isso traga negócios para a nossa cidade e que isso ajude a gente a firmar a bandeira da Jaú Trend Show definitivamente aqui em Jaú. E o sindicato vestiu a camisa, comprou a ideia. Nós vamos estar com grandes empresas aqui de Jaú de volta participando, graças a esse trabalho de conversa, de diálogo, de agregação que a gente realizou. E isso foi muito importante porque eu acredito que essa feira vai movimentar muito mais recursos, vai ter muito mais vendas. É a única feira no mês de maio de calçados, aqui de Jaú. Exatamente. Exatamente. Inclusive é uma feira que vai anteceder a Copa do Mundo, né? Porque nós vamos ter a Francal no meio do ano, no meio da Copa do Mundo praticamente. Então eu acredito que por conta disso até vai ser um fator que vai favorecer bastante a Jaú Trend Show. Tomara, né? Tomara. Para dar uma reerguida aí no setor calçadista. Eu estou bastante animado e nós estamos fazendo de tudo para ajudar o setor a se reerguer. O setor está se reencontrando, né? Ele está se reciclando de acordo com as necessidades que as mudanças no mercado exigiram. E eu estou bastante otimista com relação a essa nova forma do setor encontrar o seu caminho. E acho que essa nova cara que nós estamos dando para a Jaú Trend Show agora, com a participação dos grandes também, vai ser boa para a cidade. Vai ser no mesmo lugar? No mesmo lugar. Tá. Muito bacana, aquele lugar enorme, né? Bom, de dengue até o fomento do mercado calçadista, como você pode ver, a vida de prefeito não é fácil, ele tem que pensar em tudo ao mesmo tempo, né? É tridimensional o trabalho de um prefeito. A gente deseja aí muita sorte em 2014 para o senhor prefeito, e o que precisar da TV Câmara aí para ajudar, a gente está aqui. Gostaria de agradecer a sua presença e que o senhor fizesse suas considerações finais. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Acho que é mais ou menos isso que a Tânia falou. A gente tem que pensar de forma multidimensional. Nós temos muitos desafios pela frente, nós temos muitos problemas para enfrentar. Todo mundo conhece o meu estilo de trabalho. Eu não sou um prefeito que se esconde, não sou um prefeito que foge de briga. Eu gosto de enfrentar os desafios, eu dou minha cara. Verás que o filho teu não foge à luta. Exatamente. Se tem problema, nós não vamos negar que tem problema, mas nós vamos lutar para enfrentar o problema. Porque é isso que nós precisamos, ter garra, ter vontade e, acima de tudo, ter caráter e sinceridade com a população para tomar as medidas certas. Eu, às vezes, eu escolho entre o caminho das medidas agradáveis, mas que não resolvem, e as medidas que são mais difíceis de ser compreendidas, mas que são medidas racionais e que de fato vão resolver os problemas, eu sempre fico com esse segundo caminho. Esse é meu estilo de trabalho, tá? E se eu tiver que sofrer ataques por conta disso, incompreensões por conta disso, eu vou sempre responder, explicar e esclarecer e mostrar com argumentos e com a cabeça no lugar e não com o coração, que o tempo vai mostrar quem está certo. É isso mesmo, o tempo dirá. A gente agradece a presença do prefeito Rafael Agostini aqui nos estúdios da TV Câmara e agradece também a sua audiência. Até mais.